Muito bem, nós estamos recebendo agora no Jornal da Mix, Dr. Mauro César Martins. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Mix. Muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, então, pela presença do senhor. Nós temos dois assuntos para discutir. Um aqui de Presidente Prudente, um assunto muito importante que está circulando aí pelos portais de notícias, e também falar das manifestações que aconteceram em São Paulo. Primeiro, esse assunto aqui, o pagamento do Fundo de Garantia por tempo de serviço dos funcionários da Companhia Prudentina de Desenvolvimento, a Prudenco, de Presidente Prudente, está com quase um ano de atraso. Os colaboradores estão com incertezas diante dessa situação. Bom, doutor, a Prudenco, principalmente nos últimos governos, vem sofrendo bastante. E agora, essa questão com os funcionários da Prudenco, que é o mais valioso para o funcionário, que é o seu salário e também o seu fundo de garantia. O senhor tem ideia de como chegou nessa situação e o que pode ser feito? Bom, fundo de garantia por tempo de serviço é oriundo dos registros de trabalhadores da Prudenco, que são todos CLT. Consolidação das Leis Trabalhistas. Quando você, mesmo concursado, é pelo regime da CLT, a legislação determina que o empregador, no caso a prefeitura, pague 8% do salário. O salário é 2 mil. Desconta lá dele, 8%. Retira do salário. Não, esse acresce. Esse é o custo do empregador. Do empregador. E tem o custo do empregado. Então, nesta parte do empregado, a prefeitura não é nada dela. Sim. Então, ela tem que reter do salário que é pago para o empregado, a cota empregado, e tem que acrescer a cota empregador. Ocorre que, pelo que temos ciência, há anos a prefeitura atrasa esta cota para o depósito dela junto à Caixa Econômica Federal. Então, por exemplo, algum tempo atrás, essa mesma notícia se fez presente, um ano e meio. E eu me lembro que o secretário de administração, o senhor Donizete, da prefeitura, ele disse que, naquela oportunidade, que a parte do empregado estava sendo depositado. Aquilo que recolhia do empregado estava sendo depositado. Isso. Por quê? Porque isso pode caracterizar uma apropriação indébita e é um crime federal. É lá no fórum perto das piscinas olímpicas, é vara federal. Você reter FGTS de um trabalhador e não depositar na conta dele na Caixa Econômica Federal, isto pode ser caracterizado um crime. Então eu me lembro naquela oportunidade, um ano atrás, que o secretário de administração disse: olha, nós estamos depositando a cota empregado, mas estamos atrasados com a cota empregador. Esta ela pode eventualmente atrasar, mas me parece, pelo que eu li nesta mesma reportagem, que a prefeitura fez uma repactuação da dívida com a Caixa Econômica Federal, em algum programa específico que a Caixa abriu para os municípios poderem fazer esta repactuação. Qual é o grande problema e a grande pergunta que fica aqui no ar? A prefeitura, nessa repactuação com a Caixa, repactuou a cota da prefeitura, que é a cota patronal, ou repactuou também a cota do empregado, como está na reportagem de hoje? Isto é, só vai pagar o empregado, depositar na conta dele, uma parte atrasada, e um dia, se esse funcionário se aposentar, ou se ele vier a pedir demissão, ou vier a ser demitido,
aí a prefeitura tira ele do parcelamento e deposita tudo de uma vez. Faz o pagamento dele. O que eu posso dizer é que jamais a Prudenco poderia estar atrasando repasse de fundo de garantia, seja da cota patronal, seja da cota do empregado, para a Caixa Econômica Federal. Isto demonstra claramente uma ausência ou uma falha técnica de administração de recursos da direção da Prudenco. Então, o presidente da Prudenco, o diretor de RH da Prudenco, eles devem vir a público e explicar por que estão atrasando uma verba que não poderia atrasar. Por exemplo, os empregados reclamam que se vai financiar uma casa, não tem fundo de garantia depositado lá, na conta dele. É um problema. Amanhã ele vai sair, se não tem depositado lá, o que ele vai sacar? É um outro problema. Então, a ausência de depósito é muito grave, principalmente para a segurança do trabalhador, que já ganha tão pouco e não tem o seu fundo de garantia depositado. Então, recomenda-se que a direção da Prudenco, que me parece, conversei domingo com um funcionário da Prudenco, e aí os salários e o ticket, ele falou, não, doutor, agora estão pagando nesse mês, pagaram certo, tanto o salário quanto o ticket. Então, por que também não pagar corretamente o fundo de garantia, que não é da Prudenco? É descontado do salário do funcionário. É o que se espera. Muito bem, agora vamos lá para o nosso segundo assunto com o Dr. Mauro César Martins. Vamos falar aí da movimentação que teve em São Paulo no último final de semana, com aquele ato de apoio ao Bolsonaro na Avenida Paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a participação do público no ato realizado na Avenida Paulista e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, esse ato reuniu cerca de 750 mil pessoas. E, ao falar da manifestação, o ex-chefe do Executivo declarou que o protesto foi até um pouco além das expectativas. Vamos lá, doutor Mauro, o senhor acompanhou essa movimentação, sim, claro, né? O protesto, o que o senhor achou, assim, uma análise geral, primeiramente? Bom, em primeiro lugar, parabéns a quem organizou o evento, que me parece que foi o pastor Silas Malafaia. Fez um discurso que eu acredito que representa a grande parte dos eleitores do Bolsonaro, e essa corrente da direita representada pelo Bolsonaro, e também teve a participação de 4 governadores, Jorginho Melo, Caiado, Tarcísio e Zema, do Partido Novo, e também a Celina Leão, que é vice-governadora do Distrito Federal, porque o governador não ia nesse ato, porque ele foi até preso lá. Então, eu acho que estão de parabéns pelo movimento, e parabéns principalmente para quem foi, que nota-se, pelo que vimos lá, só famílias, só pessoas trabalhadeiras, pessoas que estão descontentes com o atual regime. Então é legítimo, uma ideia foi colocada, e este grupo, que representa uma parcela expressiva da sociedade, ele disse, olha, não estamos contentes com o Supremo Tribunal Federal, não estamos contentes com o atual regime de governo, que é a favor do Hamas, do Hezbollah, da Autoridade Palestina, aqueles grupos terroristas que tem lá na faixa de Gaza, principalmente o Hamas e o Hezbollah, que está assediado no Líbano, inclusive, mas também ataca Israel. Então, esses grupos terroristas têm apoio do governo brasileiro. Não vou entrar no mérito, nós precisamos de um programa para discutir isso, mas o governo brasileiro, através do presidente Lula, ele escolheu o lado, estar do lado dos terroristas. E o povo brasileiro, na sua grande maioria, não quer saber de terrorismo. Então está contra, porque entende que Israel está se defendendo de uma atitude que começou pelo Hamas, e é uma resposta à guerra que o Israel está fazendo, mesmo com excessos, etc, etc. Bom, dentro dos discursos, né, que teve do pastor Silas Malafaia, que foi o único a criticar diretamente o STF,
Os outros discursos me pareceram bem assim estruturados, bem conversados antes, para que não tivesse nenhuma ofensa, nenhum dos poderes, mas manifestar sua indignação em relação a diversas coisas que estão acontecendo. O Nicolas Ferreira, aquele deputado federal, Sim. né, novato de Minas Gerais, excepcional, né, tem boa oratória, né? Perfeito. Fez um discurso muito assim positivo que levantou a galera. Sim. Também ao senador Magno Malta, desses discursos e do governador Tarcísio, o que chamou mais a sua atenção? Primeiro que me chamou mais a atenção foi a lealdade do governador Tarcísio. Ele realmente fez um discurso para falar para todo mundo, olha, estão falando que eu não sou tão bolsonarista. Eu achei que ele ia roer a corda. Né? Eu particularmente, mas achei ele que foi ele lá e falou assim, olha, eu devo a minha eleição, eu devo a minha indicação ao povo paulista, mas ao presidente que me viu como um dos seus ministros e que me incentivou para algo que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de ter êxito como obtive êxito. Então, ele foi lá e falou aquela palavra que todo mundo espera de alguém que você ajuda, que é uma palavra de gratidão. Gratidão. Ele não entrou no mérito de atos de 8 de janeiro. O Nicolas, ele vem também com um discurso, mantendo a bandeira de costumes, família, tradição, propriedade, respeito à propriedade privada. E o senador Magno Malta, ele vem mais no campo religioso, né? Colocando Deus na política. Abriu o Mar Vermelho. Porque, né? Porque tem um público evangélico significativo que apoia a direita brasileira, não apoia a esquerda. Tanto é que o próprio presidente Lula, num evento deles, falou, olha, os evangélicos hoje não podem nem ouvir falar do PT. O que nós vamos fazer para mudar? Só votar em nós quem ganha até 2 salários mínimos. Quem ganha acima, nem metalúrgico de 8 mil de São Bernardo vota mais na gente. Então eles estão sentindo de que realmente existe uma direita conservadora e que ela se mostrou presente e falou, olha, nós estamos aqui. E com relação ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal, o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, na minha opinião, ele foi perfeito. Ele fez um histórico das decisões dos Supremos para atos até piores do que o de 8 de janeiro, que o Supremo nunca fez nada. Invasão do PT, invasão do MST, invasão disso, invasão daquilo, que nunca foi tratado como terrorismo, ato atentatório à democracia, etc, etc. Agora, o discurso realmente do presidente Bolsonaro foi um discurso mais de conciliação. Eu acho que ele fez isso pensando naqueles que estão sendo presos com 14, 15, 17, 20 anos de prisão. Chamou de pobres coitados. Que são os pobres coitados, e são mesmo. Muda o governo, muda a polícia, muda o judiciário e muda todas as autoridades. O olerite sempre fala mais alto. Muito bem, uma última questão sobre as manifestações no programa de hoje, porque eu acho que isso vai repercutir ainda durante muito tempo. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, agradeceu o apoio a Israel, que foi visto durante a manifestação. Aliás, muitas bandeiras estavam sendo vendidas, bandeiras de Israel, por R$50 lá, que era para as pessoas exporem essas bandeiras mesmo, ali na Avenida Paulista. E deu uma declaração nas redes sociais a favor desta manifestação e voltou a citar Lula. Quer dizer, deu uma alfinetada no Lula, parece que virou mesmo persona não grata para Israel, né? Bom, na diplomacia mundial, a palavra persona não grata é você nunca mais visitar aquele país. É aquela palavra, olha, não venha mais ao meu país. Eu acredito que houve radicalização do lado do presidente Lula. Eu até, numa entrevista, disse que ele estava despreparado, em especial para essa questão de uma guerra, seja da Ucrânia com a Rússia, seja
dos terroristas da faixa de Gaza com Israel, porque nós, brasileiros, o que nós temos a ver com essa questão lá de Israel, da Ucrânia, salvo se for pela questão do diesel, do petróleo? Nós temos que ver aqui a UPA de Presidente Prudente, que falta médico. Isso me lembra quando ia separar uma briga de duas pessoas e você acabava apanhando dos dois. A população brasileira, a de São Paulo, a de Prudente, ela está preocupada aqui em Presidente Prudente com o ônibus que não tem da Sou Prudente, lá no Ana Jacinta, 5, 6 horas da manhã, que não tem lá no João Domingos, 5, 6 horas da manhã, que tem um ônibus igual eu estava na Secap, domingo, 5 horas da tarde, demorou 1h15 para passar o ônibus do ponto da Santa Mônica, e eu lá na frente do centro social da Secap, com as pessoas conversando, a senhora falando, eu estou aqui há 1h15 esperando o ponto do Santa Mônica. Então não existe aqui em Prudente uma placa, um aplicativo que fala que hora que os ônibus vai passar em cada ponto. Isso é uma esbórnia, uma casa da mãe Joana. E não tem ninguém para cobrar da empresa. Não tem mais. Antigamente tinha um aplicativo. Não funciona. Não funciona. Infelizmente, o ar não funciona. O motor muitas vezes falha. Enfim, não vou entrar nesse aspecto aí. O que o povo prudentino está preocupado não é com a manifestação que teve lá em São Paulo. Tá ótimo para aqueles que defendem Bolsonaro e a direita. Tá ruim para aqueles que defendem o PT. Agora, por exemplo, eu vi pessoas aqui de Prudente que ocupam altos cargos no governo de São Paulo lá apoiando a manifestação. Só que aqui em Prudente apoia candidatos que estarão em 2026 contrário ao governo do presidente Bolsonaro. Então não tem muita lógica disso. A população prudentina, ela quer saber de consultas médicas, de exame, de remédio, de ônibus, de não ter que, de quando pegar um passe escolar ser mais fácil. Ela está preocupada com os problemas locais. Mas a manifestação de ontem, eu acredito que se fosse uma manifestação de demonstração de força, de guerra, de conflito, teriam 2 milhões de pessoas lá. Eu acredito que com as laterais da Avenida Paulista, chegou a entre 750 a 1 milhão, de pessoas. E não é todo dia que você reúne 1 milhão de pessoas com quem está derrotado. É fácil você reunir com quem está no poder. Aliás, quem está no poder não reúne nem 150 pessoas. Mas isso aí é problema deles, não é da direita brasileira. Muito bem, Dr. Mauro César Martins aqui no Jornal da Mix, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos de volta já, não saia daí.